Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vou fazer a correção aqui da atividade lançada lá no portal sobre algumas questões, preparo do corpo após a morte, polifixo, né? E lesão por pressão, né? As questões estão mais voltadas para o cuidado de enfermagem no preparo do corpo após a morte. Lembrando que o cuidado do preparo do corpo após a morte é feito pelo profissional da enfermagem, tá? Após o médico constatar o óbito. Então, após o médico dar a constatação do óbito para aquele corpo, aí a enfermagem sim realiza o preparo do corpo após a morte. Então, vamos poder realizar o preparo do corpo após a morte, após o atestado médico, atestado de óbito desse paciente. Muitas das vezes, em algumas instituições de saúde, né, seja ela privada ou pública, é costume realizar um exame de protocolo para saber se realmente houve óbito daquele paciente, que é o exame chamado eletrocardiograma, que nesse eletrocardiograma vai vir imprimido ritmo assistólico de assistolia sem nenhuma frequência cardíaca, tá? Então, alguns hospitais, antes do preparo do corpo, mesmo o médico dando atestado de óbito, às vezes não, o médico ele pede para o profissional de enfermagem rodar um eletrocardiograma do paciente para após ele atestar o óbito. Então, se vocês verem em alguma instituição de saúde o exame de eletrocardiograma sendo realizado para o médico dar o atestado de óbito, isso é um protocolo, tá? É um protocolo até mesmo para a defesa jurídica do profissional médico e do profissional de saúde. Então, para constatar um óbito, é necessário, pelo protocolo, a realização do eletrocardiograma, onde nesse exame de eletrocardiograma, os traçados, não existem traçados eletrocardiográficos, ou seja, não vai existir traçados. Havia um risco na fita do eletrocardiograma, constatando realmente que é a parada da função do coração e o paciente está em óbito. Aí a gente imprime, anexa no prontuário, dá para o médico, tá? O prontuário com esse eletrocardiograma, e daí o médico vai dar o atestado de óbito perante a data do eletro, o horário do eletro. Então, o óbito vai sair com a data do eletro, com o horário do eletro, tá? Que é o eletrocardiograma. Então, antes de realizar o preparo do corpo após a morte, que é um cuidado prestado pelo profissional de saúde, é necessário o médico atestar o óbito. E o médico só vai dar atestado de óbito após a constatação do óbito pelo exame de eletrocardiograma, que tem que ser realizado o eletrocardiograma anexado no prontuário do paciente para que o médico dê o atestado de óbito. O médico deu o atestado de óbito, o profissional de enfermagem vai realizar o protocolo do preparo do corpo após a morte com esse paciente, tá? Que é uma das nossas funções. Lembrando que nós estudamos enfermagem para cuidar do doente e da doença que ele tem. Então, desde a entrada dele na enfermaria até a sua alta, até seu óbito e sua transferência, faz parte do nosso cuidado. E qual é a finalidade de preparar o corpo após a morte? Manter o corpo limpo e identificado, tá? São 3 etiquetas de identificação, geralmente uma no tórax do paciente, uma sobre o cobre-corpo e um vai com maqueiro, tá? Então, manter o corpo limpo, identificado, evitar saída de secreções e odores desagradáveis, manter o corpo em posição anatômica adequada antes de houver a rigidez cadavérica. Então, se manter o corpo limpo, tá? A finalidade é manter o corpo limpo, identificar o corpo, evitar saída de secreções, por isso a gente faz o tamponamento e saída de odores desagradáveis, manter o corpo em posição anatômica adequada antes da rigidez cadavérica, tá? Antes da rigidez cadavérica. Então, essa é a finalidade de preparar o corpo, tá? Após a morte, tá? É manter o corpo limpo, higienizado, identificado, evitar saída de secreção, odores desagradáveis, manter o corpo em posição adequada,
antes da rigidez cadavérica, tá bom? Antes da rigidez cadavérica. E uma coisa que eu quero que você se entenda no preparo do corpo, a gente tem que ter respeito pela morte, pela dor do familiar e respeito pelo corpo, tá? Então a gente sempre tem que ter cuidado com o que nós vamos falar, a maneira que nós vamos agir. Então temos que ter postura e ética perante esse procedimento do preparo do corpo após a morte, que é uma coisa tão ruim. Você preparar um corpo de um paciente que você ficou cuidando dele meses e meses e meses, né? Ele acabou falecendo no seu plantão, muitas das vezes nas nossas mãos, e o familiar fica lá fora, não podendo saber o que está acontecendo. O médico dá a notícia do óbito, quem dá a notícia de óbito é médico, não é técnico, não é enfermeiro, é o médico que dá a notícia do óbito daquele paciente, tá? E aí fica muito ruim para o profissional de enfermagem. Então essa questão da postura, da ética durante o preparo do corpo é muito importante, tá? Para o corpo, vamos respeitar o corpo, vamos respeitar a dor do familiar que está lá fora. A outra questão é citar os materiais para o preparo do corpo. Você vai ter que ter o biombo para colocar em volta do leito, para a privacidade, não é do cadáver, mas é dos outros pacientes, tá? Porque não existe dentro do hospital um local apropriado para você preparar o corpo. A gente prepara ali dentro da enfermaria, dentro da emergência mesmo, no leito que o paciente está. Por isso é importante colocar o biombo ao redor de todo o leito, para que os outros pacientes não vejam o que você está realizando com aquele corpo. Que não existe um local específico, né, para preparar o corpo. A gente encaminha o corpo para o morgue do hospital, ou para o IML, ou para o necrotério, se existir no hospital, após ser preparado dentro da enfermaria. Mas o corpo não sai nu, pelado, pelo corredor do hospital, não. É preparado dentro da enfermaria, por isso é importante o uso do biombo adequado para garantir a privacidade dos outros pacientes, né, que está na enfermaria. Claro que o acompanhante, os acompanhantes, nós falamos educadamente, pedimos para se retirar, mas em volta do leito a gente colocamos biombo para preparar aquele corpo, para que os pacientes não percebam o que está acontecendo. Por isso o sigilo, a ética, a postura, nossa, é muito importante que os outros pacientes fiquem ouvindo o que nós estamos falando, nossas brincadeiras durante o preparo do corpo. Então temos que respeitar isso. Não esquecer de levar o hamper para próximo do leito do paciente, para você estar descartando toda a roupa suja. O uso de EPI em geral é necessário. Quando eu falo EPI, eu falo tudo: capote, máscara, oco, touca, tudo, tá? É importante. 2 ataduras, bolas de algodão para o tamponamento, tesoura para cortar as ataduras, pinças auxiliares para o tamponamento, que é pinças cirúrgicas, 3 etiquetas de identificação, quantas etiquetas o hospital fornecer para você de acordo com o protocolo, identificação do corpo, materiais de curativo, se for necessário realizar curativo, higiene corporal, que se o cadáver está sujo, o corpo está sujo, nós temos que fazer uma higiene corporal íntima para mandar limpo. Se o curativo está secretivo, está drenando secreção, temos que realizar outro curativo, tá? É importante levar material de curativo também, porque a gente retira todos os catéteres, punções, temos que tamponar todos os orifícios, tá? Levar o cobre-corpo ou pacote. Então o material é o biombo, que é importante, o hamper, o uso geral dos EPIs, ataduras, bola de algodão, tesoura, pinça cirúrgica, etiqueta de identificação, algodão, material de curativo sempre que necessário, material de higiene pessoal sempre que necessário, cobre-corpo ou pacote. E além disso, o hamper, tá? Que é muito importante. Depois eu pedi para citar quais são os sinais evidentes de morte. Nós temos os sinais que vai evidenciar a morte. É perda total dos sinais vitais, cianose central, o paciente fica hipocorado, alterações da pupila, tacomidríase, tacomiose, tacoanisocoria, hipotermia, fica gelado, relaxamento dos esfínteres, ou seja, ele vai urinar, evacuar, e rigidez cadavérica. Então, esses são os sinais evidentes de morte, além da perda da consciência, perda dos sinais vitais,
cianose central, pele poucorada, hipotérmico gelado, relaxamento dos esfínteres, rigidez cadavérica. Ele fica rígido. Relaxamento dos esfínteres, quando relaxa a musculatura lisa do intestino e do sistema urinário. Então ele vai urinar, vai evacuar, vai arrotar, vai soltar gases. Isso é normal, tá? Esses são os sinais evidentes que vai evidenciar a morte. Mas o que vai constatar mesmo óbito é o eletrocardiograma, ok? E qual era a função do polifixo? Polifixo é um intermediário utilizado no catéter intravenoso, que é gélco. O polifixo é usado com gélco. É um catéter, catéter intermediário utilizado no catéter intravenoso chamado gélco, que permite o profissional de enfermagem fazer várias medicações na mesma veia. Esse polifixo, que é um intermediário, tem várias conexões, 2, 4, 6 ou 8 vias, que é só usado em catéter intravenoso gélco, que vai permitir a permeabilidade do acesso venoso, vai facilitar a entrada de vários medicamentos na veia desse paciente. Conceitue soroterapia. Soroterapia é uma terapia feita através de soro por via endovenosa. Então, isso é chamado de soroterapia ou venóclise. É a mesma coisa. Venóclise, grande quantidade de líquido na veia. Soroterapia é uma terapia feita através de soro por via endovenosa. No hospital você tem o soro ring-lactato, que contém eletrólitos, previne choque hipovolêmico, repõe volume hídrico, em caso de hemorragia muito indicado, tá? Para paciente diabético, hipertenso, porque ele não tem sódio nem glicose, então ele repõe eletrólitos. Esse frasco de soro ring-lactato pode ser de 500 ml ou 250 ml. Nós temos o soro fisiológico, que conhecemos como cloreto de sódio, 0,9%. Não é indicado para pacientes hipertensos. Não podemos colocar cloreto de sódio, que é o soro fisiológico, em pacientes hipertensos. E nós temos o último soro, que é o soro glicosado com 5% de glicose, tanto de 500 ml, tanto de 250 ml, que não é indicado para pacientes diabéticos, tá? Que você vai alterar a diabetes dele, mas é indicado para hipoglicemia, desidratação e desnutrição. Como soro fisiológico, é indicado para hipotensão, pressão baixa, soro fisiológico porque tem sódio, sal, desidratação e desnutrição. E uma vez que você hidrata esse organismo com soro por via endovenosa, você está fazendo uma soroterapia, hidratando o organismo por via endovenosa, não importa se o cateter intravenoso é scalp ou gélco, tá? E se é grande quantidade de líquido, é mais de um frasco, 3 frascos, é uma venóclise, grande quantidade de líquido na veia desse paciente. A outra pergunta, a última, cite 5 regiões do corpo para aparecimento de úlcera por pressão. Úlcera por pressão ou lesão por pressão só dá em pacientes que estão, o quê? Acamado na mesma posição, tá? E essa úlcera sempre aparece na parte posterior do corpo por falta de oxigenação nos tecidos, porque o profissional de enfermagem deve ali fazer o quê? A mudança de decúbito, manter o lençol sempre limpo, seco, esticado, pele hidratada, colchão caixa de ovo, colchão pneumático. Então, quais são as principais regiões? Escapular, né? Pavilhão auricular aqui da orelha, a occipital, a escápula, lombar, glúteo, cóccix, sacra, maléolo. A maioria dessas regiões são as regiões que podem apresentar úlcera por pressão. Parte posterior do cotovelo também, nas proeminências ósseas. Então, tem cóccix, tem sacra, tem occipital, pavilhão auricular, região lombar, região glútea, ilíaca, isquio, maléolo, parte posterior do cotovelo. Então, essas regiões, calcâneo, essas regiões podem ser regiões que vão aparecer úlcera por pressão no paciente, se o paciente for acamado e não for realizado a mudança de decúbito nele, tá bom? Então, essa era uma resposta das questões de hoje de práticas 3, né? Que é fundamentos de enfermagem. Beijo, boa tarde.